pronunciamento ao vivo, o deputado federal Daniel Silveira apontou a existência de um conluio do establishment contra o presidente Jair Bolsonaro e desabafou ao comentar a exigência de explicações realizada pela ministra Carmen Lúcia do STF. O parlamentar explanou: "Vocês veem que o desespero do establishment está tão grande. O establishment, na verdade, não tem uma cara. É um grupo sociopolítico de poder puro. Ele só visa se manter, ter uma hegemonia. Você vê o desespero deles, que tem o STF até cobrando, porque vem lá uma ministra, Carmen Lúcia, que não entende bolhufas de porca nenhuma e pede que explique por que as Forças Armadas estão na Amazônia." Neste contexto, o deputado federal se revoltou. Ele disse: "Se eu fosse o Bolsonaro, mandaria lá. Ela não sabe bolhufas. Acho que ela já passou, já está no sarcófago, virou uma múmia do STF, tanto ela quanto qualquer outra. Falaram para apreender meu celular, deixei apreender mesmo tendo prerrogativas como parlamentar. Quando foi com o José Serra, falaram que ele tem imunidade parlamentar, a mesma que eu tenho." Ademais, ele apontou suas desconfianças quanto a membros do STF. "A gente sabe que tem nomes supremos envolvidos nesse barril de lama, inclusive mandantes. Tem muita gente que vai descobrir tudo ainda e vai colocar em público. No momento certo, tudo virá a público. Vocês não podem nem ir a um restaurante comer. Estão mais presos que aqueles que vocês mandaram prender. Vocês não estão livres para isso. Vocês são desnecessários, estão presos na mediocridade de vocês." Assistam. Presidente, muito obrigado. A gente sabe que não é o senhor que está queimando a Amazônia. Não adianta um francês lá da Caixa Prego, daquele país esquerdista, ou lá nos Estados Unidos, que apesar de ser o país mais hegemônico e possuir muitos cidadãos ali que tem instrução acadêmica e tudo mais, ainda tem uma matula esquerdista, uma nata esquerdista podre que defende, né, a mefistofélica agenda globalista. Então, nós sabemos, presidente, que não é o senhor que queima, sabemos por que o senhor luta, para quem luta e por que luta. Então fique tranquilo, o senhor não tem apoio de 50% da população do Brasil, não. O senhor tem apoio de mais de 80% da população brasileira, sem sombra de dúvidas. Esses lixos aí que defendem a urna eletrônica, né, que defendem que não, a urna eletrônica é infraudável, é inviolável, que não é totalmente segura, esses mentirosos, que sabemos porque eles defendem, e defendem porque eles sabem que uma vez descoberto, a gente vai conseguir chegar no fio do novelo e vai até o fim, para descobrir quem está mandando nisso tudo, quem está fazendo essa falcatrua toda. Alguma coisa que acontece na nossa pátria a gente não sabe. Então fique tranquilo, o senhor não está sozinho, o Brasil está com o senhor, presidente. E quando a verdade aparecer, o senhor bem disse, João 8,32, né, "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." O povo brasileiro está começando a conhecer a verdade. E em breve esse povo conhece a liberdade que o senhor começou cavando. Eu sei que não é o senhor que vai entregar tudo, não. Quem vai entregar são outros sucessores que o senhor indicar, porque é o início de uma caminhada. A gente sabe, presidente, que chegando no limite, que o senhor já está no limite, eu sei que o senhor está, porque às vezes que eu já tive a oportunidade de estar frente a frente com o senhor, dá para perceber o cansaço no seu olhar e dá para perceber a frustração também que o senhor tem por enfrentar um sistema todo sozinho. E eu sei que o senhor às vezes vai ficar fraco, né, no momento de fraqueza, vai ficar frustrado, mas olha, não desanima não, que o povo do Brasil está com o senhor. Então não, a Amazônia não é queimada pelo presidente não, pelo contrário, o presidente ele consegue defender a Amazônia muito mais do que qualquer outro governo. O Bolsonaro poderia sim, alguém falar que ele não estivesse fazendo, caso ele não estivesse fazendo, mas ele está fazendo muito, tanto para o combate à pandemia política, na verdade, né, esse pandemônio do coronavírus, quanto pelas queimadas da Amazônia. O presidente está destinando cada vez mais recursos para vencer, assim como foi aquele derramamento criminoso da mancha de óleo também, que ele destinou todos os recursos possíveis e num plano de ação imediata, mesmo não tendo um protocolo de ação para casos como aquele, mas ele criou, foi rápido, uma ação muito rápida. Então, não, vocês veem tanto que o desespero desse estabelecimento está tão grande, que é o establishment, né? Que na verdade o establishment ele não tem uma cara, ele é um grupo sociopolítico de poder puro, ele só visa se manter, ter uma hegemonia,
Você vê tanto o desespero deles que é o STF cobrando até porque, né, vem lá uma ministra que não entende bolhufas de porcaria nenhuma, me explica por que as Forças Armadas estão na Amazônia. Se eu fosse o Bolsonaro, eu mandaria ela a merda. Eu mandaria ela a merda. Porque ela não sabe bolhufas, ela não sabe. Eu acho que ela já passou, né, já está no sarcófago já virou uma múmia do STF. Tanto ela como qualquer outro. Né, quando não aprende o celular do deputado Daniel Silveira, não sei qual. Aprenderam, deixei aprender, mesmo tendo prerrogativas, eu cedi meu celular. Mas quando foi aprender o do José Serra, o senador, não, ele tem imunidade parlamentar, mesma imunidade que eu tenho, garantida no artigo 53 da Constituição, está lá. Artigo 53, mas ele não, ele tem imunidade parlamentar, não poderia, porque é relacionado ao mandato. Mas a gente sabe o que tem lá. Nós sabemos os nomes envolvidos, né? Nós sabemos que tem nomes supremos envolvidos nesse barril de lama, inclusive mandantes. Tem muita gente que vai descobrir tudo ainda e colocar público. No momento certo, vocês virão a público. Vocês são tão toscos, tão imundos, que vocês não podem sair de casa para ir até um restaurante comer. Vocês estão mais presos do que aqueles presos que vocês mandam para a prisão. Vocês estão mais presos que eles, vocês não podem ir comer, porque vocês não são livres para isso. Tá? Vocês são babacas demais. São desnecessários demais. Vocês estão presos na mediocridade de vocês. Então, não. O presidente Bolsonaro não é culpado pelas queimadas da Amazônia. Vocês são. Porque vocês cometem essas queimadas, pagam grupos para queimar essa floresta só para poder levantar a narrativa, né? Ficam aí com esse discurso belicoso. Que o presidente Bolsonaro permite isso. Não. O presidente Bolsonaro está salvando o Brasil. E o Brasil, em tempo, vai salvar o mundo. Mas, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, força e honra sempre. E olha só, o lançamento desse livro aqui, que vai ser bem bacana, aqui tem a história, até ontem, do presidente Bolsonaro pelo Brasil. E fecha aqui, tá aqui o autor, né? Vou colocar aqui, são dois, tá aqui, nosso amigo Winston e também nosso amigo Emílio, tá aqui, ó. Parabéns pela iniciativa de vocês, pelo livro, muito obrigado pelo presente, vou ler com todo carinho e podem ter certeza que o máximo que eu puder replicar de ideias conservadoras para que vocês entendam como que nós enfrentamos a esquerda aqui no Brasil e esse lixo, esse câncer que a esquerda o Brasil vai levantar aqui como um foguete. No mais, apoio o presidente, Bolsonaro 2022, nunca esperei tanto para afundar o meu dedo lá naquela urna, por mais fraudada que ela seja, para poder garantir o presidente por mais 4 anos. Tamo junto. Mas eu quero só lembrar que eu adorei todas as intervenções, são profundas e muito também indignadas sobre um estado de exceção que está imperando no Brasil, uma ditadura do Supremo Tribunal Federal instaurada no Brasil. É uma ditadura que está sendo instaurada no Brasil por esses ministros do Supremo Tribunal Federal. Gravemente ainda, pelo fato de 10 ministros terem conestado essa barbaridade que foi realizada. Mas eu quero só lembrar que o doutor Sérgio Dario fez uma análise profunda e geral sobre o aspecto da ilegalidade e inconstitucionalidade desses inquéritos e dessa putaria, mas ele, a sua tese é de que realmente é natimorto, o inquérito é natimorto, os inquéritos são natimortos, e a portaria também. Eu gostaria de discordar dele nessa conclusão, embora elogiando profundamente a sua descrição sobre as ilegalidades havidas. Não é natimorto, não. Ele tem um efeito brutal. Esses inquéritos têm um efeito enorme na sociedade, estão criando um constrangimento na sociedade, um medo na sociedade, um terror na sociedade, de falar mal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso é o que eles queriam, isso é que eles desejavam e desejam com o inquérito.
Eles não querem nada que o inquérito seja julgado em primeira instância, que vá para lá, que seja arquivado, porque não tem consistência. Não interessa a mínima. Interessa que eles, ao prorrogar 6 meses, não prorrogando, agora com o aval de 10 ministros, tá certo? Vão prorrogar, é para criar o terror na sociedade, criar o estado de exceção que eles estão criando na sociedade. Esse é o objetivo. E, portanto, a questão aqui também, eu gostaria de elogiar muito todos os que falaram a respeito desse assunto, principalmente o doutor Greco também, que foi muito claro na sua posição. E eles não é uma questão de um inquérito político, é um inquérito de autodefesa de todas as barbaridades que eles fazem, certo? Eles não querem ser criticados porque eles fazem barbaridades, hora para um, hora para outro. Uma hora eles vão lá e acabam com o COAF, congelam o COAF. Depois, outra hora, eles atacam o presidente da República. Outra hora, eles atacam o PT. Outra hora, eles atacam o Centrão. Quer dizer, eles vão de acordo com os interesses do momento, interesses políticos dele. De modo que não é uma política feita a esses inquéritos, não tem a finalidade só de atacar o governo atual. Atacar quem vier, conforme as convidências. O que eles querem é se autodefender, dizer, nós vamos criar todas as arbitrariedades e dominamos o país, porque eles dominam, o Supremo Tribunal Federal domina o país hoje, manda o país, dominação, aí no sentido bem político da palavra, dominam o país, tá certo? E não querem nenhuma crítica. E quem criticar, como foi muito bem explicado aqui pelo Paulo Faria, quem criticar, tá certo? É preso e usa com tornozeleira, tá certo? E usa o que precisar, porque realmente é um jeito que não pode ser criticado. É um Estado muito pior que o AI-5. Eles falam, eles querem voltar com o AI-5, eles vão perder. Eles estão praticando o AI-5. Esses inquéritos são um AI-5. Qual é a diferença deles com o AI-5? Pelas arbitrariedades e pelas violências que eles fazem contra as suas vítimas. E eles, vítimas, criam vítimas, tá certo? Porque não pode dizer absolutamente nada das coisas que esses ministros fazem com as suas famílias. Ao defender as famílias, porque a família também faz coisa errada, tá certo? Então eles sabem, que todo mundo sabe, está lá na Lava Jato, todas as denúncias, toda denúncia de empreiteira tem o nome lá de famílias dos ministros, tá certo? Então eles não querem isso, eles querem criar o terror no Brasil. Nós temos no Brasil hoje um estado de exceção por causa desses inquéritos e dessa portaria. É essa a realidade. E eles vão em frente. Eles vão agora prorrogar por mais 6 meses, daqui a pouco prorrogam por mais 6 meses, e assim vão até o fim do mundo, porque é um inquérito do fim do mundo mesmo. Então eles vão até o fim do mundo fazendo esse tipo de arbitrariedade contra a sociedade brasileira. Nós não temos mais um Estado democrático no Brasil. É conversa fiada. O Estado democrático brasileiro está suspenso, pelo menos. Não, há uma suspensão do Estado democrático de direito no Brasil enquanto viger esse tipo de conduta e de inquéritos e portarias do Supremo Tribunal Federal. Deixa eu só acrescentar uma coisinha aqui. A turma tá agoniada querendo solução, não é? Eu estou vendo a galera toda aqui mandando mensagem, qual é a solução, qual é a solução, qual é a solução? Eu vou até submeter uma solução a vocês, eu posso estar um pouco louco, né, com tudo que está acontecendo, mas a nossa única alternativa não é contar com o Senado, porque a gente sabe que ali é uma troca, né, de gentileza. Então quer dizer que eu particularmente, junto com o senador, né, que começou o mandato ano passado, nós propusemos o impeachment do Gilmar Mendes, e obviamente que isso não vai andar, né? Então nós temos que ter, na verdade, mecanismos populares para que a coisa funcione. Então a minha sugestão, já que a gente tem que ter uma sugestão, a minha sugestão, primeiro, nós temos que fazer uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, prevendo uma iniciativa popular, obrigando o presidente do Senado a colocar em pauta os processos que digam a respeito aos impedimentos dos ministros do STF. Porque se não for assim, nós não temos os projetos de iniciativa popular para as leis, por que a gente não pode obrigar ao chefe do Congresso Nacional, ao chefe do Poder Legislativo a fazer isso? Porque eles estão lá, eles são nossos representantes, eles não são nada mais, nada menos do que nossos representantes, mas de representantes eles não têm absolutamente nada.
Então eles fazem aquilo que é do interesse deles, não do que é do interesse do povo. Então, primeira solução, nós temos que consertar a Constituição para colocar um meio, um instrumento na Constituição para que a gente possa efetivamente colocar, para que o povo possa efetivamente julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo, me explica como é que funciona o sistema de freios e contrapesos com o Supremo? Cadê o checks and balances? Cadê aquilo que a gente fala tanto em faculdade, que a gente fala tanto em evento? Isso não faz de conta. Não existe o sistema de freios e contrapesos. A gente sabe disso, né? O Supremo controla todo mundo, mas ninguém controla o Supremo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que também ter um projeto de emenda à Constituição criando uma corregedoria especial para o Supremo Tribunal Federal, não compostas por ministros do Supremo. Ou seja, tem que ser pessoas alheias ao Supremo Tribunal Federal. Aí sim, a gente vai começar a ter um sistema de freios e contrapesos. Ou seja, 5 pessoas escolhidas, 5 juristas renomados, escolhidos das instituições OAB, Ministério Público, Magistratura, Congresso, não importa. Mas que esses 5 sejam isentos, não façam parte da Suprema Corte e possam, inclusive, afastar os ministros. Todos nós passamos por corregedoria. Eu já respondi vários processos da minha corregedoria. Quem trabalha responde processo da corregedoria. Então, assim, às vezes uns amigos, né, que são novos do MP vêm reclamar comigo, Rogério, né, tem uma representação contra mim. Eu falei, amigo, seja bem-vindo à família, é assim que funciona. Então, a gente tem que se explicar com a sociedade. Então, por que eles não se explicam? Então, na minha sugestão, para acabar com a agonia da galera aqui toda que está perguntando quais são as sugestões, na minha concepção, são 2 projetos de emenda à Constituição. Um, efetivamente, fazendo essa iniciativa popular, né? Para que o presidente do Senado, se ele não cumprir com o papel dele, porque ele é prevaricador, porque ele não cumpre com o papel, tem inúmeros pedidos de impeachment no Senado. Por que isso não se coloca em pauta? Ou seja, quer dizer que as vozes dos senadores não valem absolutamente nada? Segundo, a necessidade já passou do tempo, na verdade, de se ter uma corregedoria. Por quê? Que eles não são passíveis de serem punidos administrativamente? Por que isso não acontece? Ou seja, eles não são supremos. Supremo, quem for, e se for, é o tribunal, e não as pessoas que compõem o Supremo. Então, eu estava agoniado, era para poder falar isso antes que vocês fossem embora, né, para que vocês pudessem até criticar também um pouquinho aí.